Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN Brasil sobre investimentos e finanças pessoais. Mesmo com a diminuição gradual do número de casos do novo coronavírus, a Bolsa de São Paulo parece que estacionou nas últimas semanas perto dos 100 mil pontos. O que aconteceu? Será que acabou o gás da Bolsa? Para responder essas perguntas, no programa de hoje eu converso com o analista-chefe e fundador da Suno Research, Thiago Reis. Muito obrigado pela sua presença aqui no Carteira Inteligente. Eu começo nosso papo te perguntando, acabou o gás da Bolsa? Bom, desde o começo do ano, a Bolsa tem vivido muita volatilidade. Começou o ano quente, né, ali na casa dos 120 mil pontos. Daí aconteceu o fenômeno aí do Covid-19, que fez estrago nas bolsas do mundo todo, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na China, no mundo todo. E de março para cá, do final de março para cá, as bolsas do mundo têm se recuperado. Algumas mais, outras menos. A bolsa que mais se recuperou foi a Nasdaq, puxada pelas empresas de tecnologia. Como no Brasil nós não temos muitas empresas de tecnologia, hoje a nossa bolsa se recuperou menos do que caiu e foi uma das bolsas que ainda está no território negativo do ano, talvez a bolsa que mais caiu em dólar desde então. Eu acredito que várias empresas das grandes da Bolsa estão em setores que hoje estão praticamente esquecidos, são setores antigos, setores que não estão tão na moda assim, ao contrário das empresas da Nasdaq, que empresas como Apple, Facebook, Google, essas empresas elas têm um grau de modernidade muito maior do que as nossas aqui. Você pega as maiores empresas do Brasil, Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, Ambev, são de setores tradicionais e, vamos dizer assim, não dialogam tanto com este investidor que está entrando e que puxou as bolsas no mundo, né? Os grandes compradores de ações nos últimos meses foram as pessoas físicas, não somente no Brasil, como lá fora. E esses investidores eles acabam se atraindo e comprando e assim valorizando as ações de tecnologia. E por conta disso, as nossas ações não valorizaram tanto, mas também não entraram num território de exagero. Se você for pegar os múltiplos médios, que é uma das formas de você avaliar as empresas brasileiras, os múltiplos dessas empresas estão dentro dos patamares históricos. Então, é fácil afirmar que não existe um exagero na precificação da Bolsa atualmente. Thiago, mas é um problema apenas de setores da Bolsa brasileira ou tem outros problemas por aí, como, por exemplo, a situação política e as contas públicas do Brasil? Realmente, o principal desafio que o Brasil enfrenta ao longo dos últimos anos, não é de hoje, é a situação política, que obviamente leva a outras situações, como no caso você citou, a situação fiscal. O Brasil tem desafios políticos porque gastou-se uma energia para fazer aprovações de reformas que iam trazer uma economia aos cofres públicos, só que essas economias foram praticamente jogadas fora na forma de estímulos à economia durante o evento do corona. Então, a gente vai ter que fazer mais coisas, mais reformas em Brasília e todo tipo de movimentação em Brasília gera atritos, gera desgaste com o ministro, desgaste com o legislativo, seja o Senado, seja o Congresso. Este governo ele tem uma dificuldade extra que outros governos às vezes não tinham de dialogar com o Congresso e com o Senado. Então, todas as reformas que o Brasil precisa fazer têm uma dificuldade extra e, obviamente, que isso vai para a Bolsa de Valores. O Brasil, ao contrário de outros países, não tem capacidade de emitir moeda sem pressionar o que o mercado espera dele, né? Se o Brasil começar a imprimir e gerar inflação, isso aí pode ter problemas, representar problemas importantes, tanto em câmbio como em várias outras frentes. Os Estados Unidos não, ele consegue imprimir, inclusive o Banco Central da Europa também consegue fazer uma série de estímulos sem ser atacado pelo menos no curto prazo. Então o Brasil tem que equilibrar muito mais prato do que outras economias e isso realmente traz dificuldades para a Bolsa. Nos últimos meses, milhões de brasileiros, CPFs, foram pela primeira vez para a Bolsa. E muitos desses investidores usam as redes sociais como um lugar de pegar informação, de se informar. As redes sociais são boas ou ruins, na tua avaliação, Thiago, para o mercado financeiro, para a Bolsa de Valores? Eu acredito que tem pontos positivos e pontos negativos. Vamos para os pontos positivos. Se a gente voltar 50 anos atrás, a gente vivia num deserto de informação.
Quem queria ter informação a respeito de um balanço de uma empresa tinha que ir ou na CVM no Rio ou na Bovespa aqui em São Paulo e folhear aqueles arquivos, o que tomava bastante tempo, não era ágil, né? E a internet e também as redes sociais, elas criaram várias facilidades e acho que isso ajuda na informação e formação de investidores. Essa é a parte boa, existe mais informação. Aliás, esse é um problema do mundo, existe mais informação, mas também tem o lado negro, que muitas vezes essa informação não é provida por especialistas, por pessoas que têm uma vivência. E é sempre difícil para quem está começando saber discernir quem é um profissional, quem é competente e quem não é. Para essas pessoas é como se estivessem julgando um professor de russo. Estou fazendo aqui uma analogia, mas é mais ou menos isso. Se nós fôssemos julgar um professor de russo, a gente não tem essa capacidade. Nós não falamos russo para saber se o cara é bom ou ruim. Se ele está falando russo, até, né? E com ações é a mesma coisa para muitas pessoas. Então as pessoas não têm essa capacidade. Então eu acho que tem esse lado bom. As pessoas elas têm mais acesso à informação que no passado não existia. Por outro lado, a gente tem esse excesso e até, vamos dizer assim, os fake news do nosso segmento aqui, pessoas que fazem análise e sequer leem as notas explicativas, sabe? Coisas básicas as pessoas não fazem e eu tenho visto isso de maneira recorrente. Então, para evitar que quem está nos acompanhando caia na cilada de um professor de russo que não sabe russo, qual que é a tua dica para quem está chegando no mercado financeiro agora e também para quem nos acompanha que é mais experiente? Bom, tenho várias dicas. A primeira é estude bastante por conta própria, leia bastante livro, estude quem são as grandes mentes dos investimentos, né? Tem vários investidores de muito sucesso, daí você consegue entender um pouco mais como as coisas funcionam de maneira mais profunda. E depois, se você quiser seguir um profissional de investimento, eu não vejo nenhum problema nisso, eu sou um. O que eu recomendo é que as pessoas vejam o histórico, vejam, enfim, o track record, né, daquele profissional para ver se essa pessoa tem uma bagagem histórica ou caiu lá de paraquedas. Então, aproveitando, Thiago, qual é a tua recomendação neste momento para quem está nos acompanhando? O que tem na tua carteira hoje? Ótimo. Fernando, é importante lembrar que eu tenho um perfil de investimento que não necessariamente é igual ao de quem está nos acompanhando aqui. Eu sou um investidor que tolero mais volatilidade, que sou um apaixonado por investimentos em renda variável. Então, o que eu recomendo para mim não necessariamente é uma recomendação para o Brasil todo. O que eu tenho gostado ultimamente são setores mais antigos, setores que ficaram para trás, setores mais tradicionais, mas que não correm tantos riscos de disrupção. Vou dar nomes aqui. Eu gosto muito do segmento de mineração, a Vale é uma empresa que eu acho bastante interessante nesse momento, né? Uma grande exportadora no Brasil. Pouca gente sabe disso, mas a Vale vende mais para a China do que para o próprio Brasil. Então ela é quase uma empresa chinesa em solo brasileiro, né? Então a Vale, nesse patamar de minério de ferro, que está no recorde dos últimos 6 anos na China, e com esse patamar de dólar, que também é praticamente o recorde dos últimos 10 anos, 20 anos da nossa história, isso deve beneficiar uma empresa exportadora como a Vale. E também gosto bastante do segmento do setor elétrico, né? O setor elétrico ele tem várias empresas em vários segmentos diferentes, né? Então tem 3 grandes grupos, né? A geradora, a transmissora e a distribuidora, que é aquela que manda a conta para você pagar no final do mês ali na sua casa. Eu vejo oportunidades nesses 3 segmentos, gosto de algumas empresas do segmento de transmissão, gosto do segmento também de geração e também gosto do segmento de distribuição. Essas empresas ficaram para trás, eu acho que são empresas que não têm aquele hype que muitas empresas novas têm, né? Não são empresas de muito crescimento, mas são empresas que entregam uma ótima geração de caixa e para aquele investidor que busca dividendo pode ser um bom setor. Legal. Thiago, a gente só tem mais um minutinho, rapidamente. Qual que é a tua dica para quem está nos assistindo, não cair num grande erro no mercado financeiro? Bom, tenho várias dicas, mas acho que uma dica que eu vou dar aqui pode te ajudar mais do que quase todas as outras. Sempre se pergunte como aquela pessoa que está te oferecendo um serviço financeiro ganha dinheiro, porque existem muitos conflitos de interesse na nossa indústria, isso é algo que deveria ser tratado com mais publicidade, mais voracidade até, e é algo que eu falo bastante, porque
é a partir do momento que você compra um investimento que foi recomendado somente porque você ganha, porque a contraparte ganha uma comissão, isso aí pode ser um investimento que não tem a ver com você, que não tem a ver com o seu perfil de risco e muitas vezes pode ser um investimento muito caro. Então, eu sempre estimulo que as pessoas façam essa pergunta: como aquele que está te oferecendo um investimento está ganhando? Se você não souber a resposta, é porque às vezes está nas entrelinhas lá e você não está sabendo, mas de alguma forma estão te cobrando e precisa ver se essa cobrança está alinhada com os seus interesses. Muito bem, porque às vezes ganham mais do que você que está investindo o seu dinheiro. Muito bem, Thiago Reis, eu agradeço muito a sua presença aqui no Carteira Inteligente, o Thiago, que é o fundador e analista-chefe da Suno Research. Para rever os nossos programas, é só acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra os nossos vídeos e a versão do Carteira Inteligente no formato podcast, que também está em todos os agregadores de podcasts. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!